É o quê, Fernando? Professor falando que a Solange fala demais, que isso? Fala mesmo. Mas se colocar eu e meu esposo juntos, eu vou perder, hein? O pior era na aula presencial, ela ficava levando bolinho, ficava levando comida, querendo dar aula, ela dando lanche para os outros. Nem que seminarista tem fome, eu deixo esse bando de esfomeado para lá, vamos trabalhar. Boa noite a todos. Olha o outro aí, olha o Boa diácono aí noite. que não vale nada. Aí, ó, cuidado, diácono na área. Vou desligar, tá? E a câmera também vai ficar melhor. Tá bom, irmão, fica tranquilo. Tá bom. Tchau. Bem, gente, vamos lá, né? Essa turma é uma turma pequena, então, assim, qualquer coisa aí é só falar. Hoje a gente vai começar conversando sobre o texto hebraico, né? Quantos de vocês fizeram exegese do Novo comigo? Só para eu lembrar aí. Alguém não fez? Ninguém fez? Eu não fiz. Eu não. Fernanda não fez? Trairagem. Os outros fizeram? Foi trairagem. Trairagem. O nosso era agora. Calma, irmão. Tá vendo aí? O que tá vendo aí? Boa noite, professor. Tá nervoso. Fez ou não? Quem já fez exegese comigo? Ninguém? Não. Infelizmente, o Novo Testamento não será com vocês. Já vou deixando logo. Fica calmo, irmão. Fica calmo. Olha a ética, olha o decoro, pessoal rebelde aí, entendeu? Então, ninguém fez exegese. Então, beleza. Porque, não, assim... Vamos fazer agora. Não, porque tem a do Novo e tem a do Velho, né? A do Novo vocês vão fazer com outro. E porque quando eu dou exegese, alguma coisa se repete, né? Em relação ao Novo e o Velho, que o método é o mesmo, né? Então, alguma coisa se repete. Como ninguém nunca fez nada comigo em relação à exegese, então é legal que aí a gente vai rever, né? Vocês não vão rever nada, né? Eu não vou precisar repetir nada. O que acontece? Sim? Alguém ia falar? Vou ficar comparando os dois professores, sim, hein? Não tenho o que comparar, irmão. Eu sou melhor do que qualquer outro, então não há comparação. Fica tranquilo. Ricardo, a humildade que me toca. Fala, Cleiton. A matéria que a gente teve com você foi metodologia. Ah, isso aí, metodologia exegética. Exegética. Então, beleza. Então, em metodologia exegética, a gente viu as várias formas de fazer exegese. Essa aula agora de exegese, tanto do Antigo como do Novo, digamos assim, é uma aula mais prática, né? É onde a gente coloca em prática os métodos exegéticos. Eu vou dar uma revisada sobre os métodos, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas, obviamente, que a minha opção é o método histórico-crítico, né? E aí a gente vai trabalhar por esse viés aí. Hoje eu vou falar para vocês um pouco, relembrar um pouco sobre a história do texto hebraico, né? A gente precisa lembrar que tem que trabalhar o texto hebraico. Tem um materialzinho aí, ó, que é esse aqui, ó, o Antigo Testamento hebraico-português interlinear, que eu já falei para vocês, que é um material aí para quem quiser se aventurar em Antigo Testamento, ó, vale a pena. Esse eu tenho. Tem os 4 volumes? Tem um azulzinho. Não, esse aqui do Antigo Testamento? Não. Tá, esse do... Não, esse é do Antigo. A irmã Solange está antigo, mostrando, né? Ali, ó. Ela tem... Tá. Tem os 4 volumes, irmã Solange? Acho que são 4. Não. A Solange tem doutorado já. A Solange está fazendo doutorado e pós-doutorado de seminário. Tá, 8 anos de curso já. Coloca depois a capa lá, Ricardo. Hã? Tem na ementa? Tá na ementa, entendeu? Esse aqui você não consegue baixar em PDF. Quer dizer, eu, pelo menos, não consegui. Se conseguir, compartilha, né? O número 1, o volume 1 está em falta, não tem. Eu comprei pelo Mercado Livre, irmã Solange. No Mercado Livre vem de novo, lacrado, direitinho. Agora há pouco tempo? Pouco tempo.
porque só agora há pouco tempo que eu consegui juntar dinheiro para comprar isso. Aí tem pouco tempo. Eu comprei pelo Mercado Livre. Joga lá, tem todos os volumes do Mercado Livre, né? Eu vou ver depois com a irmã Fernanda, que ela me socorre, né? Então, Ela, o vê irmão lá. Alain, o irmão Carlos, para que quando elas tiver um tempo, me ensinar a comprar pela internet. Isso. Que aí eu fico Aproveita e seguindo dá a o número do pessoa pra cartão de comprar. crédito e a senha. Solange. Ó, Não, você me socorre. olha o foco, Solange. E esse aqui, ó, é a Bíblia hebraica, né? Que a gente já trabalhou, o texto hebraico com aparato crítico, né? A gente vai falar um pouco disso. No Novo Testamento, a gente fala do Novo Testamento com aparato crítico. Em hebraico, a gente fala do hebraico com aparato crítico. Então, são materiais aí que a gente precisa começar a se familiarizar. Ah, Ricardo, eu lembro muito pouco do hebraico. Compra materiais que sejam exegéticos, comentários, né? Que tem aí uma linha de análise direta do texto bíblico, né? De análise. Isso aí vai te ajudar a pesquisar nesses materiais. Porque, assim, exegese é trabalhar a língua original. Não tem outro caminho, certo? Então, mesmo que a gente não lembre, né, tudo da língua original, pelo menos comprar material que me reporte a língua original. Até mesmo a Bíblia em português que você vai usar, né? Geralmente eu falo da TEB, né, que é essa aqui. É um bom texto aí para usar, né? Assim, a tradução geralmente é uma boa tradução, e tem a NVI. Então, eu indicaria aí essas duas, né? A TEB e a NVI, porque elas trabalham melhor aí a partir do texto e da língua original e dos documentos, né? Então, é um materialzinho aí legal para a gente ter. E, fora isso, lembrar que o texto é escrito em hebraico. E, a partir disso, a minha tradução ela precisa ter aí o menos de influência cristã possível. Eu acho que a exegese do Antigo Testamento ela é mais difícil para o cristão, primeiro porque a gente faz uma leitura muito dogmatizada do Antigo Testamento. A maioria vê Jesus Cristo, Espírito Santo no Antigo Testamento, tudo quanto é canto. O anjo do Senhor é Jesus Cristo. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. O Santo, Santo, Santo é a Trindade. E isso acaba atrapalhando a maneira como você faz a exegese. É claro que, lembrando, lá nas nossas aulas de Antigo Testamento, né, 1, 2 e 3, eu falei sobre aquelas maneiras de fazer exegese, né, de abordar o texto bíblico. A fundamentalista, a dogmática, né, a histórico-crítica ou a político-social. Então, se você é fundamentalista e dogmático, você, obviamente, vai ver Jesus Cristo em tudo quanto é lugar, vai ver diabo, né? O Satã lá em Jó para você é o diabo. É a serpente, né, que falou lá com a Eva, existiu e é o diabo. E aí a sua exegese vai estar influenciada por esse tipo de abordagem. Minha sugestão é que você procure evitar esse tipo de influência, porque a exegese, inicialmente, ela é sempre a busca do sentido a partir daquilo que os autores originais escreveram. É tentar chegar perto, né, daquilo que o autor original escreveu. Isso é um desafio para a gente, né? Principalmente que a gente é cristão, está lendo um texto do Antigo Testamento e acha que o Antigo Testamento foi escrito em português e para cristãos, e não foi, né? Foi escrito para judeus e o cristão é irrelevante para o judeu. Então, lembrar disso vale a pena nas nossas pesquisas, né? Para não cristianizar aí o texto do Antigo Testamento. Vou compartilhar com vocês aí alguns slides sobre o hebraico e a gente vai conversando. Qualquer coisa, só chamar aí, qualquer intervenção aí a gente vai falando. Vai Sim. colocar no grupo depois, professor? É o quê? O senhor vai colocar no grupo depois o slide? Vou, sempre coloque. Então tá. Não, que aí não precisa eu bater foto.
Não, não precisa não. Depois eu compartilho o material aí, Tá bom, ok. tá bom? Obrigada. Então, vamos lá. Vamos lembrar um pouco aí sobre o texto hebraico, né? A origem do texto hebraico. A gente sabe que o texto hebraico ele é muito diferente do português, do grego, né? O hebraico ele é a língua dominante, né, em relação ao texto do Antigo Testamento. Tem alguns trechos, né, em aramaico, mas a língua dominante é o hebraico. Então, lembrar isso é importante. Então, vamos lá. A origem do texto hebraico. Não se sabe ao certo qual seja a origem do texto hebraico do Antigo Testamento. Existem pelo menos 4 teorias a respeito. Que existiu um texto único, original, a dos vulgares, ou seja, haviam vários textos populares em diversas localidades que foram unificados posteriormente. 3. Textos locais. O texto se desenvolveu em 3 regiões, Babilônia, Palestina e Egito. E 4. Múltiplas formas do texto em circulação que só teriam conservado as que eram próprias a determinada comunidade socio-religiosa. Essa definição de saber como surgiu o texto hebraico do Antigo Testamento realmente é difícil, certo? E entender como surgiu isso nos ajuda a já tirar algumas questões de busca de sentido. Por exemplo, quando você lê o Pentateuco, o Pentateuco foi Moisés que escreveu. Se foi Moisés que escreveu, você tem uma fonte só. E se você tem uma fonte só, por que eu tenho textos e histórias que são conflitantes e diferentes, né? 2 histórias da criação, 2 narrativas do dilúvio. O próprio Moisés vai descrever quem entrou na Terra Prometida, se ele não entrou. Num texto ele fala com Deus, no outro ele não pode falar com Deus. Então, se é uma fonte só, né, de origem do Pentateuco, por exemplo, como responder a essas questões? A mesma coisa em relação ao texto do hebraico bíblico. Se foi um único texto, né, o que nós temos em relação ao aparato crítico, né, as cópias e cópias e cópias que são diferentes uma das outras. Então, responder a essas questões fica mais difícil. Então, há uma variedade de cópias, há uma variedade de momentos, né, em que esses textos são escritos, copiados e reproduzidos, e o trabalho da exegese passa por isso. Passa não apenas por traduzir do hebraico para o português, mas na ideia de também tentar analisar o tipo de documento que foi usado para fazer essa tradução, certo? Vamos lá, tipos de hebraico, né? Não são muitas as variações do hebraico, porém, suas variações não devem ser confundidas com outros idiomas antigos, que já existiram e não existem mais. O hebraico tem em si características exclusivas, o que pode nos levar a entender até mesmo razões pelas quais, no passado, foram desencadeadas guerras, lutas e combates entre povos e deuses da antiguidade, né? Essas origens antigas do hebraico têm muito a ver com a questão religiosa, né? A religião, a literatura, a política, ela se mistura, né, nos povos antigos, e o hebraico não está fora disso. Os próprios nomes que são dados a Deus têm a ver com isso, tem a ver com determinados grupos que se identificavam com uma determinada divindade, que depois isso é unificado e vira o Deus de Israel, né? Então, a divindade que né, que depois vira Elohim, ela é uma divindade, né, de um determinado grupo. A divindade Yahvé, né, que é identificada pelo tetragrama, que a gente não consegue ler, é de um determinado grupo, que depois isso tudo é juntado e vira um Deus só. Então, essas questões linguísticas elas estão presentes no hebraico, né? E a gente precisa lembrar disso quando for fazer aí a tradução. Por isso que dizer que tem trindade no Antigo Testamento é uma agressão, porque o conceito de trindade é um conceito tardio, é um conceito não apenas tardio,
em relação à língua hebraica, mas é um conceito cristão. E quando falamos de língua hebraica, a gente fala de judeu, cultura judaica. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso entender a cultura judaica, né? A perspectiva da língua judaica. E isso vai me ajudar no meu trabalho exegético. Alguém quer falar? Fernando, Sim, eu. fala aí. No caso aí, a composição da língua propriamente dito, é assim, não dá para a gente determinar, não dá para se determinar quando é que a língua ela começou, o hebraico começou a ser trabalhado no meio do povo, né? Não sei se dá, porque depende da teoria que você utiliza para a composição do povo. Dessa vinda do Egito, saiu todo mundo do Egito aí compôs. Se acreditar nisso daí, você tem uma ideia. Se você entender quais as outras teorias que eram nômades, né, que se juntaram todos juntos e começaram a montar, era tribal, que depois passou a ser Cada o um que a com um gente chamou. idioma, cada um com um dialeto, os dialetos vão se juntando e formam uma língua só. Então, é mais assim, em registro bíblico, a gente tem o povo sendo formado propriamente dito lá quando o povo pelo rei, né? Escolhe por um rei propriamente dito, que tem essa ideia de se começar a ideia de nação que só vem com Davi. Seria por aí essa língua ou essa formação ainda se dá ainda antes, nos juízes, esse tipo de coisa aí? Na formação tribal, você já tem a ideia de povo, só que você não tem a monarquia. Então, antes da monarquia, Israel ele está se juntando ali, ele está criando a sua identidade, né? A própria concepção de identidade de Israel ela surge a partir do Decálogo, a partir dos 10 mandamentos. Porque quando você tem ali os 10 mandamentos, aí você tem ali uma ideia assim, ó, nós somos isso aqui. É isso aqui que nos define. Só que o problema é onde surgiu os 10 mandamentos, né? Porque, dependendo da teoria, os 10 mandamentos são a compilação surgida no cativeiro babilônico. E aí é um período muito tardio, e o povo está no cativeiro. Aquele grupo ou grupos estão no cativeiro, se reúnem no cativeiro, juntam as suas tradições, a javista, a eloísta, a sacerdotal, a deuteronomista, e a partir dessa junção, eles começam a formar suas ideias, entendeu? Então, vai depender muito. Agora, se o povo já veio desde o Egito, já era povo de Israel, já era lá desde Abraão, então, nessa perspectiva mais tradicional, então, já antes do Egito, Israel já tinha uma língua, já tinha um idioma, que Deus deu o idioma, né? Os judeus mais radicais dizem que o mundo foi criado em hebraico, né? E o hebraico surgiu pronto, né? Aquela coisa toda. Mas nenhuma língua surgiu pronta, né? A língua ela é dinâmica. Toda língua ela é dinâmica. Ela muda com a época, com a cultura, com o tempo, né? Fala. Inclusive uma revista que eu estava lendo há algum tempo atrás, ela estava falando que ela estava supondo, né, uma das teses que eu acho que ela estava levantando, que o Decálogo, na verdade, é uma instituição de Josias, né? Josias que achou lá, precisava de uma lei para poder controlar o povo naquela situação, aí disse assim, olha o que eu encontrei aqui dentro, nos perdidos. E aí, na verdade, o Decálogo a revista ela estava falando que ela é uma junção de várias leis que já existiam. Isso. Né? Ele compilou nessa aí, ele falou e trouxe como tradição a ideia de que ela tinha. Foi interessante ouvir sobre isso, né? Sobre o Decálogo nesse sentido. Deixa eu mostrar, tem um livro aqui, calma aí, que eu vou falar, ó, esse aqui, ó. Esse é um dos livros, né? Tem vários livros, mas esse aqui, ó, da Paulus, o Decálogo, ele vai trazer essa teoria que você falou, inclusive vai falar sobre o que vocês já ouviram lá em Antigo Testamento,
sobre o Código de Hammurabi. O Decálogo, ele é uma cópia do Código de Hammurabi, né? É uma espécie de resumo do Código de Hammurabi. Os 10 mandamentos, eles não são uma invenção de Moisés. Eles são uma compilação de questões que já existiam, né? Uma coisa que se diferencia muito de outros povos é a questão monoteísta. Mas até mesmo a questão do monoteísmo em Israel é colocada em dúvida sobre essa ideia de que Israel inventou o monoteísmo. Porque alguns grupos religiosos no Egito já eram monoteístas. E há quem defenda, inclusive, que Moisés, que foi criado no Egito, teria contato com essa perspectiva monoteísta da religião, de parte da religião egípcia, e acabou levando isso, né, para essa crença na divindade lá do genro dele, né? Porque, na verdade, Moisés acaba aderindo à divindade de Jetro, que era o sacerdote de El. Então, essas concepções, né, de formação, de língua, de religião, tudo isso vai influenciar na maneira como eu vou traduzir o texto, como eu vou pesquisar, né? Às vezes a gente pensa em Deus, como cristão. Agora, quando eu vou fazer exegese, eu tenho que entender que quem escreveu o Antigo Testamento está falando de um Deus só, um Deus que não é trino, um Deus que não é imanente, um Deus que é apenas transcendente, que a relação de Deus no Antigo Testamento com a humanidade é uma relação muito mais distante do que a relação no Novo Testamento. Não que Deus tenha mudado, né? Alguns que dizem que Deus mudou do Antigo para o Novo. O que mudou é a concepção dos autores e dos povos a entender quem é essa divindade. Então, eu tenho que perceber isso quando eu estou lendo o Antigo Testamento, porque senão a minha leitura ela vai ficar ali, digamos assim, contaminada por questões que estão fora do texto, fora do processo de produção, né, fora do processo de interpretação. E assim, a gente está falando aqui só do nome de Deus, né? Mas tem muito mais coisa aí para a gente pensar. Pensa o seguinte, a leitura simbólica que as pessoas fazem do Antigo Testamento, né? Lá, quando a gente estudou o Antigo Testamento, a gente falou sobre o tabernáculo. A pessoa fala, o tabernáculo tipifica Jesus Cristo. Isso é a maior ignorância do mundo, alguém falar isso. Quem fala isso assim, ignora totalmente o que é o Antigo Testamento. O tabernáculo não tem nada a ver com Jesus Cristo. Mas no Novo Testamento, os autores... No Novo Testamento, os autores reinterpretam o Antigo, mas é a interpretação dos autores do Novo, não quer dizer que é a origem que é o objetivo do autor original lá do Antigo Testamento. Hoje, em pleno século XXI, dá para a gente fazer essa leitura, essa divisão, e interpretar cada coisa no seu devido lugar. Na Idade Média não se fazia isso, não tinha esse nível de percepção do texto. Então, é legal a gente estar acompanhando, né, essas questões de interpretação de acordo com a época, com o tempo e com os recursos que a gente tem, né? Então, é legal. Beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos seguir aí. Então, o hebraico sinaítico ou fenício, né? Esta é a forma mais antiga de hebraico que se conhece, pois sua escrita era ainda bem semelhante à escrita fenícia, que estava presente na parte norte da região oriental, nas margens do Mediterrâneo. Porém, não se sabe exatamente qual teria sido a primeira das linguagens. Um dos fatos interessantes é de que, sendo Abraão de família de Ur, é bem provável que esse idioma teve alguma influência desta região ao sul do Iraque. Se você olhar, tem um quadrinho na internet,
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Calma aí. Que mostra o desenvolvimento da língua hebraica, do fenício para o hebraico. E é legal que aí você percebe assim, como que isso influenciou, né, a maneira de escrever. Deixa eu botar aqui, calma aí. Eu vou mostrar aqui o alfabeto fenício, para vocês terem uma ideia. Aí depois é só jogar aí no... Ó, esse aí, ó, é o alfabeto fenício. É disso aí que deriva o hebraico que a gente conhece. Aí você vê aqui, ó, o Aleph, o Beit, né? O Zai, como é que ele, assim, ele vai sai disso aí para o hebraico que a gente conhece, né? Então, é uma distância, né? Deixa eu ver se vai. Estão vendo aí, gente? Está dando para ver? Sim, professor. Ó, e aqui, o hebraico, deixa eu mostrar aqui. Ah, esse aqui ficou pequeno. Mas está dando para ver aí o alfabeto hebraico? Calma aí. Sim, agora Sim. sumiu. Não, eu tirei aqui, calma aí. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês aqui. Botar um do lado do outro, que aí você consegue ver a relação de um com o outro. Aí. Essas diferenças e semelhanças, né, de um para o outro, elas, para a gente, elas são importantes, né? Principalmente no trabalho de... no trabalho de exegese, porque vai influenciar diretamente a forma como a gente vai olhar o texto, olhar esse processo de produção do texto, né? Olhar as diferenças, semelhanças culturais que tem de um texto com o outro. Então, se eu olho o texto grego, ali tem influência da cultura grega. Se eu olho o texto hebraico, ali tem influência das culturas que vieram formar o povo que depois se tornou o povo hebraico, né? O povo hebraico, o povo judeu. Isso eu tenho que levar em conta. Por quê? Como eu falei antes, nenhuma língua nasce pronta. Nenhum povo nasce pronto, né? Não existe essa ideia de um povo que não tem influência, um povo puro, né? Como os nazistas defendiam, né? A ideia de que somos uma raça pura, né? Isso é uma ignorância, porque não tem isso. A gente é mistura de todo mundo com todo mundo, né? E não perceber isso, principalmente na literatura bíblica, é algo que vai prejudicar muito a sua interpretação do texto, né? Aí, olha aí, estão vendo aí a imagem? Os dois alfabetos. Sim, professor. Então, à esquerda o fenício e à direita o hebraico. Você vê que há uma grande diferença, né, de um para o outro. Mas, a partir dos desenvolvimentos culturais, você saiu, né, do fenício para o hebraico. Ó, o fenício aqui, mais ou menos em 1400 a.C., né? Então, são línguas antigas. São línguas, por exemplo, em que os números eram representados por letras, né? Você não tem o número como em português. Então, até esse tipo de leitura a gente tem que fazer. Você traduzir um número em hebraico é muito difícil. Eu falei isso nas aulas de Antigo Testamento, né? Porque lá em São Paulo, no templo da Universal, está exatamente a medida do templo de Salomão. Mentira, porque não dá para saber exatamente qual era a medida do templo de Salomão pelo texto hebraico.
porque é dificílimo você traduzir exatamente os números. Então, é uma ideia. Aí vai lá os bobos lá pagar a entrada para ver aquela ignorância religiosa, dizendo que está vendo Deus lá, tendo alucinação esquizofrênica lá. Enfim, né? Mas é idiotice isso. Então, a gente precisa olhar isso com cuidado, até para não ser enganado, para não falar besteira por aí, né? E tem muita gente falando besteira por desconhecer esses aspectos culturais, né? Sim, pode falar. Mas você estava falando aí a respeito da questão de hegemonia. Mas se a gente começar a olhar o discurso de Israel, ele não tem um discurso de hegemonia também? Tem, Porque é uma o que os profetas vão detonar, entendeu? Então, todo o povo ele tenta defender a ideia de que ele é puro, mas o valor bíblico é o seguinte: isso não existe. O valor bíblico, todo mundo é igual a todo mundo, ninguém é melhor do que ninguém. Mas né, o povo de Israel tenta puxar isso. Não, nós somos povo de Deus. Nós somos povo puro. Mas o que hoje as pessoas que pegam o Velho Testamento e se apropriam dele, eles se apropriam nessa ideia de que nós somos um povo escolhido e esse povo escolhido ele tem preferência no olhar do Senhor em relação aos outros povos. E aí a gente olha para a nossa, até a cultura que veio dela, né? Porque o próprio cristianismo ele nasce dentro dessas raízes do judaísmo, e aí a gente olha também e acha que a gente é povo adquirido. As outras culturas elas não existem. As outras culturas elas são banais. A gente é exclusividade de Deus, né, irmão? Você é pedra preciosa. Deus olha para você. Isso. Mas isso é divulgado ampla e de forma plena em todas as igrejas. Né? Então, quando você olha ele tem o olhar do Velho Testamento, ele nem acredita muito naquilo que aconteceu lá, Mar Vermelho, tudo mais. Ele não escuta muito com isso, não. Mas a ideia de povo adquirido, nação santa e esse tipo de coisa, e é inclusive isso que tem a retórica de alguns pastores que dizem que se nós orarmos pela nossa terra, o Senhor virá e sarará esta terra aqui. E aí porque eu vou orar. Não, eu discuto que o presidente da República, porque ele botou alguém orando lá por ele, lá no gabinete, lá, que agora nós estamos no pleno momento que nós temos uma nação santa. É a leitura errada, é a leitura de forma anacrônica, né? Pelo presidente, tem que orar assim, ó, eu te benzo, eu te curo, amanhã você amanhece duro. É a oração que tem que fazer por ele. Que isso, professor? Meu Deus! Vamos orar pelo presidente assim, ó. Vai ser bom, entendeu? Meu Deus, eu não acredito. E falar isso aí com o Jair. Fala com o Jair, mandar para o Jair. Jair, tem aí uma reza forte aí para fazer pelo presidente. Vamos continuar essa conversa? Está acabando o tempo aqui. Eu quero continuar essa conversa aí, né, sobre o alfabeto, essas influências, mas aí vai acabar o tempo aí. Vamos entrar no mesmo link aí, tá? Valeu. Ok.